Muito bem, já estamos de volta com a nossa segunda aula sobre fonologia. Mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você, em especial para você que se prepara para as provas de concurso. Estamos estudando fonologia. Na aula passada vimos o que é fonema, sua classificação, e agora nós vamos avançar. Vamos estudar nesta segunda aula sobre fonologia o que sejam dígrafos, encontros vocálicos e encontros consonantais. Iniciemos pelos dígrafos. Entenda dígrafo como o seguinte: duas letras juntas ali em uma palavra, representando o mesmo fonema sempre que você tiver duas letras, mas essas duas letras represente o mesmo fonema, significa que você está diante de um dígrafo. E olhe os dígrafos aqui para você na tela. CH. São duas letras, porém representam o mesmo som. Esse fonema che, de cheque. LH. Duas letras, porém representam o mesmo fonema lhe, de ilha. NH. NH. Duas letras também representando o mesmo fonema, como em lenha. SS, passo. Dois S, mas você não pronuncia dois S, pronuncia um S só. Por isso que estamos diante de um dígrafo, duas letras representando o mesmo som. SC, SC de nascer, S de cresça, XC de exceto, RR de carro. Esse GU, você não pronuncia o U, como guerra, você não diz guerra, você diz só guerra. Aqui nós temos em guerra dois dígrafos, o G e o U, e o RR, dois dígrafos, né? O QU de cap, então anote isso, sempre que duas letras representarem o mesmo som no interior de uma palavra, nós estamos diante de um dígrafo. Mas atenção no seguinte: os grupos que representam as vogais nasais também são dígrafos. Vamos entender a partir dos exemplos. A palavra campo. Este M, ele não é pronunciado como fonema me. Ele está aí tão somente nasalizando a vogal anterior. Então aqui é como se esse A tivesse um tio em cima. Campo, AM, nós estamos diante de um dígrafo. Em pente, nós estamos diante de um dígrafo, o EN. Emprego, o EM, um dígrafo. AN em banco, EN em tinta, IM em postos e por aí vai. Cuidado, letra M e letra N seguindo uma vogal, seja ali no começo da palavra, seja no meio da palavra, ela não está representando o fonema me ou o fonema ne, não. Ela está tão somente nasalizando a vogal anterior, e aí você está diante de um dígrafo. Mas um alerta. Os grupos AM, EM e EN, né, que vimos agora há pouco, funcionando como dígrafo, não são dígrafos quando se situam no final do vocábulo. Esse grupo AM, EM e EN, eles estão numa situação de dígrafo quando ali no começo da palavra, quando no meio da palavra. No final, não. Veja os exemplos. Isso aqui é um alerta que nos passa o professor Nilson Teixeira de Almeida. Veja a palavra amam. Amam, nós temos um A e um M, né, aqui juntos, conforme nós tivemos aqui em campo. Campo. Em campo, o A e o M estão juntos, mas um único fonema. Fonema an. AM representando o dígrafo. Mas, cuidado, que aqui, por exemplo, em amam, de novo o A e o M, mas olha que você pronuncia esse M como se fosse um U. Amam. Você não diz amam. Se você pronunciasse amam, sim, esse A e esse M estariam numa situação de dígrafo, mas você pronuncia amam. Mesma coisa, cantem. Você não diz cantem, você diz cantem. Aqui é como se fosse um I. Hífen. Então, cuidado com este alerta. Os grupos AM, EM e N, não são dígrafos quando se situam no final do vocábulo. O examinador da sua banca de concurso costuma jogar com isso aí.
traz para você ali uma sequência de dígrafos, a M, a M, a N no meio das palavras e joga no meio uma situação dessa aí. Você está ali acostumado com dígrafo, dígrafo, dígrafo e aqui não é dígrafo, certo? Então é isso que nós temos em relação ao entendimento do que seja um dígrafo, duas letras representando o mesmo fonema. E agora nós vamos estudar encontro consonantal. Vimos na aula passada os encontros vocálicos, né? Os vocálicos, na verdade nós vimos só pequenas informações, né? Algo inicial. Nós vamos daqui a pouco aprofundar, mas antes estaremos estudando encontro consonantal, quando duas consoantes se encontram ali no interior de um vocal. Encontro consonantal é a sequência imediata de duas ou mais consoantes sem vogal intermediária em um mesmo vocal. Você se deparou com duas ou mais consoantes sem que entre elas exista alguma vogal, você está diante do chamado encontro consonantal. E aí, exemplos, né? Prato, esse P e esse R, elipse, PS, rápido, PT, obstáculo, OBST, faltou aqui grifado de vermelho, T, três consoantes juntas, sem uma vogal intermediária, são exemplos de encontros consonantais. Mas, cuidado, muita atenção nas informações que estão presentes neste slide. Existem situações em que você se depara com duas consoantes ali juntinhas e você pode achar que está diante de encontro consonantal, quando na verdade vai estar diante de um dígrafo, porque os encontros consonantais é o TR de prego, CR de cravo, o TR de trator, o PL de platina, CL de clava, BR de brasa, de Brasil, FR de francês, GR de grande. São os encontros consonantais. Mas de repente observe que CH é dígrafo, de chefe, NH de lenha, de unha, é dígrafo, LH de ilha, de palha, é dígrafo, SS e RR de passo de carro também são dígrafos. Os dígrafos, repetindo, são aquelas duas letras que se encontram ali juntas, né, em uma palavra representando o mesmo fonema. E são essas: CH, NH, LH, SS e RR. São essas quando nós estamos tratando de consoantes, porque também temos o M e o N ali perto de uma vogal, nasalizando a vogal, e também numa situação de dígrafo, né? Como nós estudamos agora há pouco. Mas vamos agora começar a estudarmos os encontros vocálicos. Nós já estudamos os dígrafos, estudamos os encontros consonantais e agora vamos estudar os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos é a sequência de fonemas vocálicos, aqueles que passam livre, né, pela sua boca sem sofrer interrupção na passagem do ar. Os conhecidos, os clássicos A, E, I, O, U, né? É a sequência de fonemas vocálicos em uma mesma sílaba ou em sílabas separadas. Então, os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Vamos entender o que seja cada um, né, desses encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Comecemos pelos ditongos. Você estará diante de um ditongo quando em uma mesma sílaba você se depara com o encontro de duas vogais. Na verdade, você vai descobrir que não são duas vogais tecnicamente, mas uma vogal e uma semivogal. Sempre que duas daquelas clássicas vogais A, E, I, O, U se encontram em uma mesma sílaba,
nós estamos diante de um ditongo e uma dessas clássicas vogais vai ser classificada como semivogal. E qual é? Aquela que soa mais fraquinha. A mais sonante será classificada como vogal. A segunda voz, aquela que soa timidamente, será classificada como a semivogal, né? E aí esses ditongos, eles possuem uma classificação, eles podem ser crescente, podem ser decrescente, oral e nasal. Quando é que nós estamos diante de um ditongo crescente? Quando ditongo no encontro de duas vogais numa mesma sílaba, quando a primeira é a semivogal, a primeira é a mais fraquinha e a segunda é a mais forte. Então veja que cresce, parte do som menor para o som maior, como é o caso aqui, série. Você diz série, esse I pouco aparece. O que fica mais tempo é série. Então veja que parte do menor para o maior, estamos diante de um ditongo crescente. Acontece também em glória. Você diz glória, o A fica mais tempo, o A é mais sonante, o A aparece mais, é a vogal, é a maior. Se o I, que é a menor, é a primeira que aparece, então nós estamos com o ditongo que cresce. Estamos diante do ditongo crescente. O decrescente seria o contrário, né? Em Paulo, o A e o U estão numa situação, estão formando um ditongo, mas qual é a mais forte? O A. Paulo, o U parece aí, mas aparece bem fraquinho. Então, se a vogal é a maior e a semivogal é a menor, este ditongo decresce. Parte do maior para o menor. Parte do som mais forte para o mais fraco. Ditongo decrescente. E os ditongos também podem ser nasais ou orais. Nós estamos falando de ditongos orais quando todo o som expelido pelo seu aparelho fonador para pronunciar aquele fonema sai pela boca, completamente pela boca, como por exemplo em pai, né? Em pau, em ouro. Veja que sai tudo pela boca. Já os ditongos nasais, uma parte do som sai pela boca e outra parte pelo nariz. Nasais, por isso que nasais, porque uma parte do som vai ser expelida pelo nariz para que aquele som seja pronunciado como em mãe. Se você pronunciar mãe, pão, cãibra, você vai observar que parte da corrente de ar é expelida pelo nariz, ditongos nasais. E nós sabemos que os encontros vocálicos são ditongos, são tritongos e são hiatos. Vamos agora para os tritongos, né? Tritongo é aquela sequência em uma mesma sílaba de vogal, ou melhor, semivogal, vogal e semivogal. São três das clássicas vogais se encontrando em uma mesma sílaba, porém, tecnicamente, só do meio é que será a vogal. As duas que estão ali de lado serão as semivogais porque soam fraquinhas, né? Como você pode observar aqui em iguais. O AI, três clássicas vogais se encontrando numa mesma sílaba, tritongo. Mas veja quem é que soa mais forte aqui. Iguais, igual, o A fica mais tempo soando. O U e o I são coadjuvantes. Então aqui, semivogal, vogal e semivogal. Mesma coisa em chaguei, mesma coisa em saguões, certo? Sempre a do meio será a nossa vogal e as duas outras serão as semivogais, certo? Então nós estamos estudando os encontros vocálicos, vimos que os encontros vocálicos são ditongo, tritongo e hiato. Já vimos que ditongo é o encontro de semivogal e vogal ou vice-versa em uma mesma sílaba. Já vimos que tritongo é o encontro de semivogal, vogal e semivogal em uma mesma sílaba. Agora falta estudarmos o hiato, mais um dos encontros vocálicos, o último deles, hiato. E o hiato é o seguinte:
No hiato nós temos novamente duas vogais se encontrando, porém cada uma delas em uma sílaba diferente. Hiato. Encontro de duas vogais no interior de um vocábulo, porém cada vogal dessa em uma sílaba diferente. E aí nós não estamos mais tratando de semivogal não. O semivogal só aparece no tritongo e no ditongo. Hiato é encontro de duas vogais, cada uma delas em uma sílaba diferente. É o que nós temos, por exemplo, em saúde. Aqui é saúde. Separando as sílabas sa, u, de faísca, fa, isca. Moeda, moeda, voo. Veja que duas vogais se encontrando, porém cada uma em uma sílaba diferente, no interior de um mesmo vocábulo. Né? E mais exemplos: crer, saída, cooperar, você já sabe. Duas vogais se encontrou no interior de uma palavra, se for cada um em uma sílaba diferente, estamos diante de um hiato. Você também sabe, três vogais se encontraram ali na mesma sílaba, nós estamos diante de um tritongo. E aí você sabe que só a do meio que é vogal, as outras duas são semivogais. Se você se depara com duas vogais se encontrando em uma mesma sílaba, estamos diante de um ditongo. Aí você já sabe que uma delas será semivogal, a outra será vogal. A vogal será mais forte, aquela que soa mais intensamente, enquanto a semivogal será aquela que soa timidamente. E aí, gente, nós ficamos por aqui. Encerramos os nossos estudos sobre fonologia, agradecendo a sua audiência, espero que tenha sido útil aos seus propósitos e convido você para o nosso próximo encontro, quando traremos mais um desafio de aprendizagem de gramática da língua portuguesa. Até breve.